Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ana Isabel de Carvalho Pinto sempre foi uma mulher que enxerga caminhos onde o mercado só vê muros. Aos 17 anos, ela entrou na moda pelo canto da fábrica, vendendo peças esquecidas e dali construiu uma visão que hoje molda o varejo digital do Brasil. Quando o e-commerce ainda era um território desconhecido, ela decidiu desbravá-lo. Não sozinha, mas educando marcas, convidando concorrentes para colaborar e transformando o difícil em estratégia. Corajosa, inquieta e guiada por uma confiança que mistura intuição com uma inconsequência inconformada, Ana Isabel prova que a liderança verdadeira nasce quando alguém ousa criar o novo antes que ele exista. Apertem os cintos que a estrada da Ana Isabel já começou. Ana Isabel, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer conversar com vocês hoje. Gente, eu vou contar para vocês que me apaixonei por Ana quando eu fui numa palestra dela. Não vou falar onde para não comprometê-la, mas eu já te falei, né? Que a Ana soltou o verbo, entendeu? Eu falei, quero ela no De Carona na Carreira. Quero Ana. Ana estava num painel só com homens. Ela era a única mulher e soltou o verbo, deu as regras e mostrou a que veio. Então, Ana, é um prazer ter você aqui, é uma honra te ouvir. E eu queria começar perguntando um pouquinho, vamos lá para o início da sua estrada, que você foi uma visionária que identificou que o e-commerce ia bombar. Como foi essa sacada? Bom, Thaís, na verdade... Eu falo que o começo da minha carreira, eu agradeço a Deus por eu ter um tanto de responsabilidade e inconsequência, por acreditar piamente nas coisas que eu pensava, sem levar muito em consideração os riscos. Eu acho que para você ser empreendedor e visionário de sucesso, provavelmente todo ou qualquer um já passou por alguns tombos, porque a trajetória inclui isso, né? Chegar no sucesso inclui passar por momentos de desafios e de insucessos para até chegar nesse ponto. Eu acabei identificando isso muito em função de um negócio da família que começou a operacionalizar os couriers privados na época dos e-commerces de... Não sei se eu cito o nome e tal. Pode. Enfim, era Submarino, na época era Submarino e Americanas, que nem tinham se juntado ainda, e a gente fazia as entregas desses e-commerces, né, que estavam começando. A Americanas estava começando a entrar no varejo digital também, isso lá em 2010, e aí a gente começou a ver esse movimento muito forte, um negócio que estava crescendo muito. Pensamos, vamos fazer alguma coisa, isso dentro do núcleo familiar, do pequeno núcleo familiar, né? No fim, eu acabei me envolvendo num e-commerce de moda, que eu falo que era tudo menos e-commerce de moda, porque o e-commerce de moda no Brasil, ele começou através da venda de oportunidade, através da venda de pontas de estoque, então era roupa vendida com desconto, e eu nunca acreditei que e-commerce de moda pudesse se basear em venda com desconto. Eu acho que é completamente antagônico a proposta de vender moda, vender desconto, e a gente vai falar muito sobre isso ao longo do papo, porque eu realmente é um grande desafio do mercado digital vender sem desconto, né? E aí eu comecei, foi um ano da minha carreira que eu fiquei nesse e-commerce entendendo tudo que eu não achava coerente ser feito, porque eu trabalhava diariamente não
concordando com o que estava sendo feito e fazendo, e peguei o início do mercado de influenciadoras também, entendendo que as influenciadoras tinham uma audiência baixíssima, vendiam muito pouco, mas eram muito relevantes, mas também estavam começando... Não existia profissionalização, não existia profissionalização. Peguei a abertura do Instagram, imagina o Instagram do Shop Together no começo, era fechado. Nossa, então, jura? Então aí eu abri o Instagram, era uma coisa assim, porque quando abri o Instagram era uma rede social para você se relacionar com quem? Então as empresas também não sabiam se elas podiam abrir e não virar um canal de atendimento ao cliente, de saque. Né? Então como é que você se posiciona num canal novo de comunicação que está sendo conhecido por toda a audiência, sem entender se ele é um canal de atendimento ao cliente ou se ele é um canal de construção de marca. Então eu passei por todo esse processo também, né? Foram aí 15 anos, de 2012 até aqui, a gente está em 2025, 13 anos, desde 2010, 15 anos, na digitalização do mercado de moda como um todo, né? Mas o que eu acho muito interessante da sua história é que você topou e se dispôs a educar muita gente do mercado. Sim, e é muito engraçado porque quando eu idealizei o Shop Together foi idealizado no restaurante América do Shopping Iguatemi. Jura? Como nascem os negócios? Olha que Na verdade, curioso. a gente já estava conversando, né? Eu com os meus sócios, a gente estava conversando sobre como que vai ser, como que não vai ser, porque a ideia era digitalizar a moda. Então, vamos fazer lojas online e entregar o produto dessas marcas online pro mercado. E aí ficou uma pergunta pra gente, tá, mas o que adianta a gente ter 10 lojas online se o consumidor não está no online, o consumidor ainda está no físico? E aí que entrou a questão da educação, tá, mas então, se a gente só fizer a loja online, a gente não vai ganhar dinheiro, porque a gente não é um fazedor de loja online, a gente quer vender, a gente quer entregar, a gente quer fazer o serviço. Para esse serviço acontecer, a gente precisa fazer esse mercado acontecer. Então, como é que a gente vai educar esse mercado? Né? Sim. E aí a nossa ideia foi criar uma plataforma que posteriormente foi chamada, porque na época também era um termo muito novo, de marketplace, Sim. que as pessoas não entendiam ao certo o que era. Então a gente tinha duas empresas, uma empresa de serviço que desenvolvia os e-commerces das marcas e uma outra empresa de varejo que conectava esses produtos nessa grande loja que a gente oferecia para o público e trazia esse público para conhecer o produto também. Então, foram duas frentes, uma frente de como fazer o negócio e uma frente de educar o público, entendeu? Sim, mas é assim, um baita desafio, porque o online é caro para montar toda a estrutura e eu imagino que vocês também não estavam esperando um retorno imediato, porque, enfim, não existia a educação da audiência. Então, assim, foi o negócio principal de cada sócio ou vocês tinham negócios paralelos? Não, o meu foi o negócio principal, né? Tá. Dos sócios, na verdade, um dos sócios, o negócio principal era a empresa de serviço, né? Então um ficava focado na empresa de serviço, o outro era só investidor e eu tocava ali o dia a dia do negócio. Então a gente começou assim. E você lembra quantos anos o negócio demorou para se pagar? Olha, o negócio foi se pagar mesmo assim, ter um ponto de equilíbrio logo antes da pandemia, assim. Tá. Não é que foi uma coisa, acho que demorou pelo menos mais de 5 anos, com certeza, de investimento, né? Claro. Então, assim, não é que um negócio não pagava a linha operacional, mas se você não faz investimento no digital, isso é uma coisa que as pessoas precisam ter muito claro, que as pessoas não tinham antes. O digital, ele depende de investimento constante em audiência, né? Então, quando a gente trabalha só com conteúdo, é uma coisa, você cria comunidade, você cria engajamento, você vive daquela audiência e dos patrocinadores ou dos assinantes, depende de como vai ser teu modelo de cobrança. Quando a gente está falando de varejo, a gente precisa manter essa base aquecida e novos entrantes no varejo o tempo todo. Então é um ciclo de renovação que envolve mídia digital, né? Então o varejo ele depende também dos criadores de conteúdo, das comunidades.
e do marketing digital propriamente dito. Uhum. Eu acho muito legal a gente falar isso, porque isso também, você tem uma visão muito boa do que vai bombar. Você acha? Sim. Porque eu olhando a sua história, eu vejo claramente que você tem um dedo bom pro que vai bombar, assim, sabe? Você antecipa tendências. Além da moda, eu vejo isso no mercado em geral. E isso tem muito a ver com o seu novo negócio, né? A Visionary. Sim. Eu acho que durante esses 15 anos e 13 ali de varejo digital e à frente, né, porque eu trabalhava como executiva diretamente no marketing e nas vendas, eu sempre tive a preocupação com a última linha do negócio, né, com a margem e com o resultado, né, como executiva você precisa entregar aquele planejamento orçamentário. E eu perdi muitas oportunidades de coisa que eu acreditava muito como profissional, que brilhavam meus olhos, mas que eu sabia que elas teriam um tempo de maturação para acontecer e eu não podia fazer porque eu não ia entregar a última linha naquele projeto. Né? Então, eu vivi por bastante tempo essa dualidade do negócio, de ter uma visão para frente, mas ter que entregar um momento presente, ou o ano, né, ou o orçamento. Isso é um desafio? Nossa, isso é tipo... Porque eu queria, ao mesmo tempo, eu tenho um perfil muito hands-on, eu quero fazer acontecer. Eu não vejo uma oportunidade e deixo ela passar de forma tranquila. Para você ter noção, os meus desejos sempre, quando eu converso com o Papai do Céu, são: Deus, por favor, que eu perceba as oportunidades e eu consiga fazer. Não é assim, Deus, por favor, me dá casa, me dá trabalho. Não, só me deixa perceber as oportunidades. Se eu perceber, eu vou fazer acontecer. Que profundo então, assim, isso. O meu medo é de ver as coisas passando e não conseguir perceber que elas estão acontecendo. Então isso é onde eu foco a minha natureza, como eu sou realmente. Então ter essa questão foi um dos pontos que me fez olhar para a Visionary e falar: agora eu quero investir meu tempo, eu quero investir o capital, eu quero devolver para o mercado o que o mercado me deu ao longo desses últimos anos, que foi muito aprendizado, que inclusive essas contradições e esses desafios trazem muito aprendizado, me colocaram num momento de maturidade profissional que eu estou hoje, também me dando esse suporte, esse embasamento para poder olhar um novo negócio e avaliar também que ele é novo, ok, mas ele vai me dar um retorno em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos ou em 20 anos, ou esse nunca vai me dar retorno, mas eu desejo que devolver para o mercado aquilo que o mercado me deu. O mercado merece ter isso, né? Então, vamos explicar um pouquinho do negócio, porque é um negócio muito novo. A Shop Together já está mais formatada na mente do consumidor, né? Sim. Me explica um pouco da Visionary e a sua visão. Explico. A Visionary, ela surgiu pelo desejo, como eu te falei, de devolver para o mercado aquilo que eu aprendi ao longo dos anos, dos meus anos profissionais. Hoje, a gente quer investir em empresas, seja com capital trabalho ou capital financeiro, em empresas que estão naquele momento que elas são pequenas ainda para o investimento de um fundo, mas elas são grandes para continuar existindo com capital só do fundador. Então, e a grande parte das empresas morre aí, porque elas não conseguem ter o interesse de um fundo de investimento, mas o criador ou a pessoa, né, que está administrando também não consegue mais fazer financeiramente a empresa girar. Então, sim, tem um aporte, muitas vezes como capital anjo, muitas vezes como mentoria, muitas vezes como trabalho. Cada negócio é um negócio, mas todos são pautados pelo meu olhar do que eu acredito ser o futuro da inovação, da moda, do comportamento. Então, são empresas que têm negócios olhando para o futuro, né? Então, aonde eu invisto hoje, por exemplo, para tangibilizar um pouco a nossa conversa.
Então, eu invisto hoje numa empresa que desenvolve o e-commerce das marcas, aumentando a vida útil de um produto depois da venda. Então, por exemplo, o Shop Together faz a venda de um produto, esse produto vai para uma carteira digital do cliente, amanhã você tem uma carteira digital de todos os produtos que você comprou, você pode revender esse produto ou para outros clientes que têm essa carteira digital também, ou para o próprio canal onde você comprou, gerando um desconto na tua próxima compra. Né? Então, a gente consegue fazer, através desse sistema, não só a circularidade do produto, mas a circularidade do capital. Né? Então, eu, como vendedora, eu vou garantir, vou estender a vida útil desse produto, fazendo com que o consumidor retorne à minha loja quando o produto dele chegar na vida final, vamos dizer para ele, né? Que não é. E aí também, falando do lado de sustentabilidade, a gente evita que esse produto vá parar no lixão, que é o destino final da indústria da moda também. Então, isso para mim é um negócio muito visionário. Isso, né? É muito visionário. Então, é uma coisa que eu acredito fortemente. Chama Circle a empresa, e ainda não está, vamos dizer, no inconsciente coletivo das pessoas, mas eu realmente acredito que daqui a 10 anos isso vai ser uma prática comum. Eu vejo, por exemplo, hoje as minhas filhas em grupos eternos de WhatsApp, revendendo tudo e mais um pouco, elas compram, elas vendem, elas compram, elas vendem. O que eu quero é fazer com que isso vire um negócio, vamos, como você falou, o papel de educar, né, de catequizar. O que eu quero é catequizar o mercado, que isso é uma prática comum e que vai virar um negócio mais comum ao longo dos anos. Acho que... Não. E o que, por exemplo, uma marca... Qual é o borogodó que a marca precisa ter para você olhar para a marca? De fashion, você diz? Não, é visionary mesmo, para você investir. Então, eu não sei responder isso, sabia? Porque, assim, não tem um critério. Não tem um critério. Tem, assim, quando eu me interesso e falo, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Pronto, a marca me ganhou. Se eu não pensei nisso antes, a marca me ganhou mesmo. Claro que tem aquelas ideias, né? A gente brinca, ideia de jirico. Cara, não pensei nisso antes porque não dá pra pensar nisso antes. Porque é ruim. Na verdade, eu não mas normalmente funciona assim. Então, peraí, eu não pensei nisso antes. Ou, muitas vezes, nossa, eu pensei nisso em algum momento, isso me chamou a atenção, mas eu ainda não tinha tido oportunidade de conhecer. Deixa eu conhecer agora, sabe assim? Então, assim, é muito instintivo. Não tem um critério racional. É amarelo. Não tem. Não tem um critério racional. Não tem nível de faturamento, não tem... Por hora, não. Assim, por hora, eu acho que é como eu ainda estou no começo, né? A Visionary fez 1 ano, né? Como eu ainda estou no começo, eu ainda estou entendendo também o tamanho desse mercado e qual realmente vai ser o meu pilar estrutural, né? Dentro disso. Com tanta coisa que você faz, como que você descansa? Eu costumo dizer que quando a gente gosta do que a gente faz, o nosso dia a dia, apesar de cansativo, é muito prazeroso. Nutritivo, sim. E o descanso, ele vem disso, né? Ele vem assim, eu posso estar trabalhando, se eu tenho um dia, pode ser super cansativo, mas um dia que eu conseguir entregar a agenda com coisas que me nutriram, eu tô descansada. Claro, obviamente eu preciso dormir, eu preciso ter o tempo com a minha família, né? Eu preciso viajar, isso é uma coisa que eu decidi na minha vida agora, de uns 2 anos para cá, que eu vou viajar mesmo, porque... Ótimo. Eu abrir a porta dos olhos para o mundo, sabe? Claro. E trazer sempre... eu gosto muito de ir para destinos que tragam para além do destino turístico, mas que tragam realmente comportamentos, inovações, pesquisa. Sempre, toda vez que eu viajo, eu faço pesquisa de mercado, faço pesquisa de negócio. Pode ser até que eu nem esteja olhando para aquilo, mas eu estou
indo, tô olhando, tô conhecendo, sou muito aberta para tudo. E é engraçado, às vezes as pessoas me olham, elas acham que, imagina que você vai em tal lugar. Outro dia eu fui fazer uma viagem para Paris com o Shop Together, semana de moda, e aí a gente ia fazer alguns conteúdos e a head de conteúdo falou assim, eu vou te levar para tomar sorvete com vinho, você vai sentar na calçada. Você não acredita, eu vou te pôr para sentar na calçada. Eu falei, Lu, mas é o que eu gosto. Eu não quero para ir lá no restaurante que todo mundo vai, obrigada. Não quero, isso não vai me agregar em nada, não vai me trazer nada de novo para o cotidiano. Né? Já fui, eu vou ficar toda vez que eu estou indo para Paris, eu vou ficar indo naquele restaurante XPTO. Não rola, essa não sou eu. Né? Eu sou essa pessoa que vai de um canto até o outro, transitando, e eu acho que uma das características principais hoje, para qualquer pessoa, é transitar entre polaridades. Eu acho muito importante transitar genuinamente. Né? Você está aqui, você está vivendo aquilo ali com verdade, pegando tudo que é melhor. Você está ali, você também está. E olhar o copo, né? Dentro dessas situações, olhar o copo sempre meio cheio. Pode falar, você está aí sentada no chão, ai que horror, que nojo, você está sentada no chão. Ou você pode falar, puta que bacana, eu estou sentada no chão. Pode falar palavrão? Desculpa. Pode, óbvio. Que legal, eu estou sentada no chão de Paris. Tipo, né? Depende de como você olha a situação. Sim. Né? Tem uma frase sua que você falou numa entrevista, que é o meu lugar preferido é onde eu estou. E eu achei tão profundo isso e fala muito dessa polaridade que você está falando, saber navegar entre as polaridades. Você acredita muito nesse estar presente e desfrutando o momento, né? Sim, eu acho que tudo pra gente é um aprendizado, né? Eu tô aqui, eu não tô preocupada se o que eu tô falando vai construir, não, deveria estar mais preocupada. Eu tô preocupada, eu tô lendo você, eu tô vendo o que eu posso aprender com você, a tua calma, a tua forma de perguntar, a tua linha de raciocínio. Eu tô o tempo todo absorvendo coisas que podem contribuir para o meu desenvolvimento e para o meu aprendizado. Eu falo que o dia que eu perder a vontade de aprender, aí sim eu vou ter acabado, entendeu? Porque... Mas, assim, você, voltando um pouquinho na sua história, eu acho muito curiosa a sua visão de mundo, porque, assim, você fala de viver o presente, de educar o mercado, são práticas não comuns. Porque hoje a gente vive num ritmo muito acelerado de quantos likes, quantos seguidores. Existe uma cobrança e uma competição que parece que você não embarca. E a gente vê muito isso de você não embarcar, também pela sua história de que você pegou o Shop Together e o Que Vestir, que eram concorrentes diretos, e você falou, bora se unir? Não é todo mundo que pensa assim. Não, é bem difícil, inclusive, porque hoje no mercado, eu uni o Shop Together e o Que Vestir, mas eu tentei unir vários, tá? Jure? Porque eu sempre falo que a gente chama Shop Together e começou com a história do Together por essa visão colaborativa. E eu tenho muito realmente isso no mercado, e que é uma prática que você tem toda a razão. Não é comum, porque às vezes eu vou falar com pessoas e eu me sinto como se a pessoa falasse, você é louca, você tá aqui, mas você é minha concorrente. Você é louca, você tá aqui, mas não sei o quê. E eu vou realmente com uma visão de negócio muito aberta, porque eu acredito na colaboração. Eu acredito que hoje as empresas que conseguem fazer essas colaborações são as empresas com maior potencial de crescimento e perpetuidade no mercado. Né? Acho que colaboração é trazer aquilo que você tem, é levar aquilo que você tem de melhor e pegar aquilo que o outro tem de melhor também. Né? É unir forças, não é dividir forças. Mas tem uma humildade também de perceber, nesse ponto eu não domino. Ele domina, o meu concorrente domina. Não é isso também? É uma humildade, mas também é uma clareza, né? Do que você tem de assets, de fortalezas. Né? E, de novo, vamos focar no lado bom, no copo meio cheio, não no copo meio vazio. Né? É isso. Tipo...
às vezes perguntam, por que o Shop Together nunca teve uma loja física? Gente, para ter uma loja física, você precisa ser tão bom no físico quanto você é no digital. Então, assim, o caminho mais natural que eu vejo é me juntar com alguém, por exemplo, que seja muito bom no físico e levar para ele tudo que a gente é muito bom no digital. Então, esse seria um caminho natural para mim. Mas não é um caminho natural, eu acho, para os gestores de mercado, porque eles se sentem dividindo fortalezas, entendeu? Sim. Eles não se veem somando. Eles não se veem somando. Eles, assim, a grande parte dos profissionais, como você mencionou, né? Então, é uma visão de negócios diferente. De escassez. Oi? De escassez, né? E assim, eu tento trabalhar de forma colaborativa, acredito nisso, e a Visionaire acho que fala muito sobre isso também, né? Sobre ser colaborativo, sobre trazer, juntar pessoas que podem uma beneficiar a outra, né? Para quem está ouvindo a gente e tem medo de ser o primeiro no nicho, porque você foi a primeiriane, que nem a gente brinca na internet, de muitas coisas. Que conselho você daria para quem está com medo de desbravar? Não pode ter medo. É o primeiro conselho que eu posso dizer. Eu me lembro quando eu montei o Shop Together, eu ia na escola da minha filha estava no jardim, na minha época era jardim, agora é G1, G2, G3, G4, enfim, 4, 5 anos na escolinha, e eu ia nas reuniões de pais com os professores levando kitzinho do Shop Together para entregar para os outros pais. Legal. Para educar, tipo, não dá para você ter medo. Se você tá com medo, é melhor se repensar, porque o medo, ele tem uma função positiva, que é o te manter alerta para o perigo, mas ele não pode te paralisar, né? Então, quando o medo paralisa, melhor você não começar, porque você vai perder muita oportunidade paralisado. Sim. Né? Então, se manter alerta é ok, mas o principal conselho é administre seu medo. Se ele for te paralisar, nem começa. Negócios de moda. Ainda tem espaço no mercado para novos? Muitos. Muitos. É isso. O e-commerce, por exemplo, é um negócio de moda, não só para moda, mas para tudo, que tem muito espaço para crescer. Toda a parte de sustentabilidade, toda a parte é o futuro que as empresas não só precisam olhar, mas que novos negócios precisam surgir para se empoderar disso, né? Para fazer esse mercado acontecer. Você é conhecida por ter um olhar muito treinado para identificar o que é desejo, o que vai virar tendência. Na palestra que eu fui, sua, aquela lá, você falou que você já sabe, vezes 20, quanto vai custar um produto, que é um negócio que às vezes não vale a pena para você. Então, você olha e fala sim ou não, você já sabe imediato se você vai adquirir, se o Shop Together vai vender ou não. O que torna exatamente algo desejável? Essas perguntas hoje tão difíceis. Meu Deus do céu. Pesquisei sua vida. Eu tava nas suas palestras. Eu acho que tino comercial é uma coisa que não se explica, né? Eu acredito que não se explica. Você olha uma coisa, você fala, nossa, isso é muito bom. Claro que se aperfeiçoa ao longo dos anos, né? Com dados. Dados é, assim, importantíssimo você basear o seu conhecimento em dados. Mas existe o feeling e o tino comercial, que são aqueles que trazem esse diferencial realmente. Olhar um produto e falar, nossa, isso vai. Por que vai? De novo, eu vou falar porque eu quero ter, porque eu não vi, porque ainda é novo, porque ninguém fez, ou porque resgatou alguma coisa que aconteceu ali, né? E tá trazendo aqui, e as pessoas estão olhando para isso, então... Você confia muito na sua intuição. Aprendi a confiar. No começo da carreira eu não confiava, eu acho que faz parte do processo de maturidade, confiar e dosar, né? Quando que a intuição
está te levando para um caminho correto, quando ela está te levando para um caminho muito descolado do que é possível ser tangibilizado. Eu sou muito amiga da Bruna Tavares e esses dias eu estava vendo uma palestra dela e ela disse... eu confio muito na minha intuição. Depois eu vou e comprovo ela com dados. Mas ela falou, eu confio. Ela falou, eu confio assim, no meu feeling. Tem que confiar, mas aprender exatamente isso, né? Vai atrás de dados, embasa, forma um pacotinho para tomar tua decisão. Você falou do artesanal, que você sabia que você sabe chão de fábrica, as costuras, por isso que você consegue valorizar muito os produtos. Inclusive, fiquei sabendo que você foi a responsável por fazer o vestido de debutante da sua filha, que você que tirou as medidas. Como que você sabe isso? Porque eu sou stalker! Porque eu sou stalker quando eu vou fazer uma entrevista. Que você fez os ajustes. Nossa, que você fez os ajustes do vestido de debutante da sua filha. Só pra te contar que ela reclama até hoje que a saia tava meio caindo, viu, mãe? Que era uma saia em cima de outra saia. Aí, mãe, a saia tá meio caindo, viu? Como manter esse olhar tão de perto num negócio tão grande? Eu tirei um biscoito da sorte ontem, ou anteontem, que veio uma frase: não queira matar a mosca que está no focinho do tigre. E eu me senti, sinceramente, quase que culpada por ser detalhista, ao nível de querer tirar a mosca do focinho do tigre. Entendeu? Então é uma dor e é um amor, porque é difícil realmente olhar para tudo com o nível de qualidade que eu costumo olhar, mas eu acho que se faz necessário quando você quer entregar um produto diferencial. Então depende muito do diferencial que você quer entregar, saber dosar esse nível de detalhe que a gente vai olhar dentro das coisas. E eu acho que nisso, através da vivência, como eu falei que eu sou muito, né, de colocar a mão na massa e de fazer, eu vou fazer um vestido. Eu não fiz só o dela, como fiz o meu também, tá? Enfim, eu comecei minha história fazendo produto. Eu sei desenhar, eu sei cortar, eu sei modelar, eu já tive marca de roupa, então acabou sendo mais fácil. Claro, se você me pedir para fazer um produto de beleza, eu não vou ter esse nível de entrega, né? Mas acho que é isso. Ser detalhista no nível da qualidade de entrega que você espera, eu acho. Que você espera. Hoje, como uma marca entra no Shop Together? Hoje a gente tem um comitê. Ele é formado pelo time comercial e por pessoas de estilo, né? Eu lidero hoje o conselho de moda. Então, nesse comitê, a gente analisa todas as marcas que estão se candidatando e a gente olha não só pelo critério do tino comercial, de olhar, essa marca é nova, está com uma proposta nova, a gente precisa ter, então tem o pilar de inovação, tem o pilar comercial também, a gente precisa dessa marca, é uma categoria que está descoberta, não está descoberta, e aí tem um terceiro pilar, que é o pilar de negócio. Tipo, essa marca, ela tem margem, ela tem condição comercial, ela vai entregar no prazo. Então são ali 3 pilares para que realmente ela tenha consistência para entrar no canal. Quantas marcas novas entram por mês? Depende, é por coleção. É por normalmente, coleção, tá. Mas no máximo é uma renovação, né? É uma renovação. Tem marcas que a gente entende que não tem mais tanto fit com o público, então a gente descontinua a marca, porque a gente tem um armazém, a gente consegue prestar esse serviço com rapidez, porque a gente tem estoque dentro de casa. Tá. Então, algumas marcas a gente descontinua, não trabalha mais. E, em média, por coleção, a gente coloca umas 20 marcas. Às vezes menos, às vezes depende. Vamos falar suas redes sociais, onde que a gente te encontra? No Ana Isabel Carvalho Pinto, que é o Instagram. Tá. E o TikTok também é Ana Isabel Carvalho Pinto, mas o TikTok eu dependo da minha filha de 13 anos para fazer, e ultimamente ela não está me dando muita pelotas, porque ela estava em provas finais.
E eu queria que ela estudasse muito para passar sem recuperação. Ótimo. Então, você quer se atualizar? É no Instagram. Eu sou boa de stories, super autêntico, faço stories e tal. Os posts eu dou uma caprichadinha, né? Porque eu falo que fica ali um retrato nosso, Sim, né? Um portfólio. Um portfólio, exatamente, para quem chega, né? Ter uma ideia de quem você é. Mas os stories, minha filha, faço pitch de elevador, falo bobagem. Pitch de elevador, me conta desse quadro. Pitch de elevador, faz tempo que eu não faço, mas quem assistia me encontra e fala, não vai ter pitch de elevador, não vai ter pitch de elevador. O pitch de elevador, assim, nem da minha rotina de dia a dia, de ir para o escritório, voltar, eu estava sempre correndo. Bom, né, você viu que eu faço 10 coisas, tudo ao mesmo tempo. Enfim, eu sempre correndo e assim, Ana, você precisa alimentar suas redes sociais. Ana, você precisa alimentar suas redes sociais. Eu não aguentava mais ouvir isso. Se você não fizer story, você não tem engajamento. Aí ninguém vai ver teu ponto. Aquela coisa, aquela regra que você falou que botam na nossa cabeça. Falei, quer saber? Eu vou fazer um conteúdo todo dia no elevador do 16º andar até a garagem. E o que tiver na minha cabeça eu vou falar. Foi Boa. isso. Tá, então virou o pitch de elevador, o seu pitch diário de conteúdo em 16 andares. É isso. Só que o que vinha na minha cabeça, cada dia vinha uma coisa. Só que o que vinha muito naturalmente, de forma mais fácil, começou a ser como eu montei o meu look. Por que eu montei aquele look naquele dia? Então eu entrava no elevador e começava a falar, hoje eu tô de xadrez, porque o xadrez agora é a nova tendência do próximo inverno, então aproveitem, comprem, postem, do xadrez, do piriri, parará, tchau. Foi isso. Então esse é o pitch de elevador. Eu te acho muito confiante. É uma confiança que você já nasceu com ela ou é uma confiança construída? Eu não me acho confiante. Tá. Eu acho que eu aprendi a não me levar tão a sério. Então, quando eu entro, eu falo e tananã, eu tô resolvendo um problema. Sou muito prática, eu tô resolvendo um problema. Bora, vamos resolver. Tem que fazer o conteúdo? Vamos fazer o melhor que eu posso fazer. Esse é o melhor que eu posso fazer, gente. Eu não posso fazer mais. Eu não tenho um styling pra me arrumar, um stylist pra me arrumar todo dia. Eu não tenho cabelo, não tenho maquiador. É isso aqui que vocês vão ver. Né? Eu preciso resolver, então eu vou resolver dessa forma. Então, acho que é mais sobre a vontade de querer resolver do que de se sentir confiante. Entendi. Sabe? E quase não me levar tão a sério, porque é isso. Eu quase nunca pergunto sobre maternidade aqui, mas na minha parte stalker, eu descobri que você só entrou de licença maternidade quando seu marido te mandou um e-mail falando, pare de trabalhar agora. Gente, ela sabe tudo, nem eu lembro dessas coisas. Eu queria saber onde você descobre tudo. Não, depois você pode, por favor, fazer um resumo da minha parte histórica. Não, de todo trabalho. Porque, juro, eu preciso ter isso arquivado. É verdade, hoje ela chegou e falou, nossa, tem tanta coisa que eu já fiz que eu nem lembro mais. Ela falou, as pessoas me falam e eu falo, é mesmo, eu fiz isso. E me falaram, é verdade essa história? Nossa, essa história é muito verdade. Vou contar. Conta. Que é isso que eu falo, ou você tá pra fazer e tá meio com coragem e tal, sem medo, ou, né? O que aconteceu? A gente começou a montar o Shop Together, eu grávida, e trabalhando, tem que lançar o Shop Together, tem que lançar, tá, tem que lançar e vai nascer um bebê, então foi um caso, e como era minha segunda filha, foi uma baita coisa boa ser a segunda, como eu já sabia qual que era o processo, eu não dramatizava a gravidez, né? Então, tô grávida, eu ia pro escritório com a barriga desse tamanho, com uma fralda Pampers, pra se a bolsa estourasse, eu ter o que fazer, e ir pro hospital, tipo, era nível prático. A bolsa efetivamente estourou na semana de lançamento do site. Nossa. E eu fui pro hospital com o computador, e como eu sabia, né, meu parto é normal, foi normal, eu já era a segunda filha, ia ser normal também, e ela nasceu dia 27 de abril, tem o feriado dia 1º de maio, então eu cheguei no hospital lotado de cesariana agendada, né, porque todo mundo queria fazer a cesariana para emendar com o feriado, e eu com parto normal, com a bolsa estourada, senta e espera tuas contrações. Ou volta pra casa. Falei, pra casa também não volto, porque eu também não sou tão desligada. Vou ficar aqui, se qualquer coisa eu chamo uma enfermeira, sei lá. E até
ter uma sala de pré-parto para eu entrar, eu fiquei numa sala onde tinha pós-parto, tinha tudo. Estavam botando todo mundo ali porque não tinha... Tava assim, apinhado o hospital. Então, eu fiquei das, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, até as 6 da tarde, que foi a hora que nasceu, com o computador aberto. Não, a contração começou lá pelas 4, mas enfim, com o computador aberto, trabalhando, respondendo e-mail. Na época, a gente estava lançando a loja da Patrícia Vieira, ia ter uma semana depois, 10 dias depois, uma apresentação no Rio de Janeiro, com filme, fashion filme, tudo que eu estava produzindo. E fiquei trocando o WhatsApp. Aí ela me falava, para de trabalhar, você tá não sei o quê. Ela achou um absurdo aquilo. Aí ela ligou pro meu marido. Sua mulher não para de trabalhar. Aí entra meu marido, porque até então não estava na sala de pré-parto, estava lá Entra meu marido, aquele escândalo, arranca o computador e fala, acabou. Agora chega, entendeu? Entendi. E aí foi nesse nível. Aí fui para a sala de pré-parto, começou a contração, tive o bebê, não sei o quê. Passou 10 dias, levei a maquininha de tirar leite, fui para o Rio de Janeiro, fiz o lançamento do site, tirei vários leitezinhos durante o dia, deixei com ela, voltei e continuei vivendo. Foco na solução, que nem você disse. Foco na solução. Muito Foco bom. na solução, porque se a gente focar no problema, coisa não anda, né? Para quem quer empreender, o que você diria? Tenha um bom plano de negócios, acho que é fundamental. Eu tenho, né, essa questão do feeling, mas eu sou muito focada também virginiana, né? Eu sou muito terra. Então, tenha um bom plano de negócios, acredite no seu propósito, bem importante, tá? Porque na hora que você tiver que decidir entre o seu propósito e a sua linha final do plano de negócios, você vai ter que ter segurança na tomada de decisão. E o negócio não vive um sem o outro. Se você não tiver um propósito muito claro no seu negócio, teu concorrente vai te comer. Esquece. Então, você precisa ter consistência, propósito e, ao mesmo tempo, ter um plano de negócio para embasar isso. Então, assim, para mim, um não funciona sem o outro. Não é suficiente ter só um dos dois também. O que é sucesso para você? Olha, sucesso para mim é ser feliz com o que você tem. Às vezes uns têm mais, uns têm menos, mas eu acho que você, quando é feliz com o que você tem, você não quer mudar as coisas o tempo todo, você atingiu o sucesso na sua vida como um todo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda história, toda trajetória tem um erro profissional. Só que tem erros que a gente agradece. Fala, me ensinou mais do que um MBA? Que erro na sua história que te ensinou mais do que um MBA e hoje você fala, valeu a pena? Então, você sabe que até me pautaram sobre isso e eu fiquei pensando para entender qual foi o grande erro que valeu mais do que um MBA, né? Pior é que eu acho que todos os erros, como eu te falei, eu aprendo tanto com todos os erros. Uma das coisas que eu acho que eu mais aprendi na vida, eu sou muito sincera, né, com tudo, assim, muito transparente, muito clara, e eu aprendi com essa minha clareza, eu aprendi a como falar com educação e sutileza com as pessoas aquilo que eu quero que seja entendido, mas sem necessariamente ser tão direta. Tá. Então, isso eu acho que para mim valeu não só para a profissão, como para a vida como um todo, né? Quando alguém chegou para mim e falou assim, a minha dúvida era, mas eu não posso ser direta, né? No começo, eu não posso falar, eu tô quase que uma europeia falando, sabe? Tipo, muito direta, muito clara. E eu aprendi que existem formas de você falar que trazem legitimidade para a sua fala, sem necessariamente ofender o outro, né? E eu acho que alguns erros em falas minhas me trouxeram esse aprendizado, sabe? Eu acho que isso eu falo para todos, porque eu acho tão necessário falar tudo o que você pensa, o que você precisa, ou na hora que você está num negócio, quanto ter
esse verniz, quanto ter essa forma para o seu benefício próprio até, né? Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Os livros, ultimamente, eu tenho trocado os livros por revistas, por Monocle, que eu recebo mensalmente, revista, jornal, tananã, e são coisas que eu acabo não tendo muito tempo para ler tudo, então eu estou trocando o livro de viagem pela revista. Que mais? Filme. Ou um TED Talk, um documentário. Os meus grandes podcasts e etc. são que eu tenho ouvido bastante agora, são todos de mercado financeiro. Eu tenho tentado viver um pouco melhor esse universo, entender um pouco melhor como funciona, então seja market makers, enfim, e conhecendo um pouco de tudo do mercado financeiro para melhorar um déficit que eu acho que viver na moda por tanto tempo com criativos me deixou com uma lacuna ali de business, e com a Visionaire eu preciso estar com esse olhar mais amplo. Então hoje Legal. é o que eu tenho focado bastante, a minha escuta. E que mais? Tá ótimo, dica. Não, é porque na verdade são coisas que estão assim no seu momento. Então meu momento tá muito tendência, né, e essas leituras realmente focadas mais em inovação, e eu gosto da Monocle porque ela fala sobre tudo, então desde do governo da China até sobre a nova cápsula da Chanel, então tipo... Né? É uma conexão de arquitetura, de negócios, de moda, bem interessante. A gente chega ao fim da nossa carona. Muito obrigada por compartilhar sua visão de mundo. Eu te acho genial. Eu te acho genial. Eu não queria terminar essa carona assim. Dá para fazer outra viagem? Dá, vamos fazer depois. Podemos ir para outro estado? Não só para o litoral? O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou estão aqui no descritivo do episódio. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Bye.